Olá, eu sou o Celso, sou a MCSD, Microsoft Solution Developer, Web Application. Trabalho como programador em uma empresa na Tijuca, Rio de Janeiro, e nesse vídeo de produção independente gostaria de falar um pouco sobre configurações do novo ASP.NET 5. Antes da gente começar, no entanto, gostaria de fazer algumas pequenas ressalvas em relação ao meu vídeo anterior. O import das classes estáticas agora devem ser feitos usando essa palavra aqui, static, como precedente. E aí você pode usar normalmente aqui nesse caso poderia usar o write_line diretamente sem ficar usando a palavra console aqui toda hora. Porque na versão anterior, na versão preview, não era necessário usar essa palavra. Então fica aí essa mudança em relação a esse import. E o interpolador de strings também mudou. Agora não é mais necessário usar esse contrabarra aqui antes de cada variável. Basta usar o símbolo do dólar, como dizem os norte-americanos, né? Ou esse símbolo aqui do dinheirinho, de moeda, né? Que você pode usar as variáveis quantas vezes você quiser aqui, uma vez que você definiu isso no início da instância de string. Eu particularmente gostei mais assim, ficou mais prático na minha opinião. Bom, agora eu estarei apresentando algumas novidades importantes do ASP.NET 5, mas não pretendo ir muito a fundo nas explicações desse vídeo, até porque ASP.NET 5 ainda é um preview que está na versão beta 8, mas o projeto exemplo que nós vamos ver ainda está na versão beta 5. Além disso, eu estou seguindo o pedido de algumas pessoas que me deram feedback em relação ao vídeo anterior para reduzir o tempo dos vídeos, então vou tentar ser mais breve, ok? Vamos deixar os detalhes para um próximo vídeo aí no caso. Quem quiser acompanhar o vídeo, praticar os exemplos que vão ser mostrados aqui, podem acessar a página principal do ASP.NET 5, seguir as instruções de instalação clicando nesse link aqui. Que aí você vai ser levado a essa página aqui, que no momento ainda está em inglês, só está disponível em inglês no momento, né? E aqui tem as instruções de como instalar tanto com Visual Studio como na versão standalone. A forma mais fácil de começar é com o Visual Studio. Como eu não vou explicar como instalar na versão standalone, você pode fazer isso por sua conta e risco, se você quiser. Só que eu vou ser sincero, eu programo no C# por causa do Visual Studio. Então se o Visual Studio acabar, eu paro de programar em C# para programar em Java no bloco de notas, beleza? Então fica a critério de cada um. Então vamos lá, aproveitando a deixa, eu vou entrar aqui pelo Visual Studio e vou clicar em novo projeto aqui. Vou escolher a opção Web e esse template aqui do Web Application. Vou chamar esse projeto de ASP.NET Intro Config. Ok? Vou clicar aqui no OK. Vou deixar o restante como está. Como vocês podem ver aqui, as versões dos templates do ASP.NET 5 estão na versão preview ainda. Eu vou escolher essa opção que está aqui e não vou mudar nada além disso. Vou deixar tudo como está aqui, a configuração padrão. Vou dar um OK aqui. Vou guardar aí. Bom, pessoal, projeto criado. Esse aqui é o README do projeto, com várias instruções sobre conceitos, customização, deploy da sua aplicação ASP.NET. E
E essa aqui é a nova estrutura dos projetos web. Tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso por enquanto, tá? Nós vamos pular essa parte. Tá? Tem esse webhook aqui, tá? Mas isso aí é uma coisa que eu vou deixar, vamos tentar deixar para um outro vídeo. Nós vamos focar agora nesse arquivo que está aqui, que é o startup.cs. Tá? Vamos abrir ele aqui. Tá? Essa classe ela tem uma propriedade e 3 métodos. São essas que estão aqui. Esses que estão aqui, tá? Sendo um construtor, o método configure service e o método configure. E são chamados nessa mesma ordem quando a aplicação é executada, né? Ou seja, o construtor especifica como as configurações serão manipuladas através da propriedade configuration, que pode ser lida de várias formas que nós vamos ver. Tá? Após isso, o método configureService é chamado, tá, para especificar quais os serviços que estarão disponíveis para a aplicação. E finalmente o método configure é chamado para configurar esses serviços que foram disponibilizados no método anterior. Ou seja, provavelmente você vai querer configurar os serviços que você disponibilizou. Tá? Com isso em mente, nós vamos falar um pouco sobre esse arquivo aqui, o config.json. Esse cara aqui é esse mesmo arquivo aqui na solução. Tá? Ele só contém essas duas chaves aqui de alto nível no momento, tá? Que é o app settings e o data. Tá? Se eu quiser recuperar esses valores desse arquivo aqui, existem 3 opções. Tá? Vamos descer um pouquinho aqui. A opção 1 ela já está exemplificada aqui pela configuração do próprio Entity Framework, tá? Que já vem nesse projeto, nesse template aí padrão. Tá? Só vou copiar isso aqui. Tá? Então vou copiar isso aqui. Vou criar uma nova variável aqui, vou chamar essa variável full. Só para a gente ver isso aqui funcionando. Tá? Vou colocar um breakpoint aqui. Tá? Só para vocês entenderem, cada vez que nós colocamos 2 pontos aqui dentro dessa cadeia de caracteres, nós definimos um nível hierárquico de valores, ou seja, essa connection string aqui, olhando aqui pelo arquivo config.json, a gente pode ver que ela está no nível 3, nível de hierarquia 3. Tem aqui o data, o default connection aqui e o connection string. Ou seja, então para acessar essa connection string eu digito data, coloco 2 pontos, a próxima chave, 2 pontos e até chegar ao nível desejado, que nesse aqui é o connection string, né? Então vamos lá, vamos rodar essa aplicação aqui para a gente ver isso funcionando. Aqui, parou aqui, beleza. Vamos dar um F10 aqui. Aí, tá lá então a connection string que está definida lá no nosso config.json. Foi recuperada aqui através dessa chamada que está aqui. Beleza, vou dar uma parada aqui. Essa foi a opção 1 no caso, né? Aí vou criar uma nova variável aqui
para exemplificar a opção 2, que no caso é bem parecida, tá? Vou abrir aqui um var, vou chamar de var, tá? Simplesmente vou copiar isso que está aqui. Só que a diferença entre essa opção e a opção 1 é que agora eu vou usar um método get, tá? Aqui no configuration vou dizer configuration.get, tá? E ao invés de usar colchetes, eu vou usar parênteses passando uma string como parâmetro, que agora não estou mais usando um indexador, e sim estou chamando o método. Então aqui, ao invés desse colchete que está aqui, vou abrir um parênteses e vou fechá-lo aqui. Ok? Beleza, então vamos rodar isso aí para a gente ver isso funcionando também. Aqui a variável anterior, tá? Dá um F10, o valor está lá. E essa outra variável aqui trazendo o mesmo valor de forma diferente, tá? Basicamente é isso. Então vamos dar um stop aqui para a gente ver agora a opção número 3. A opção número 3 é um pouco mais complexa. Você pode criar uma classe que vai serializar, digamos assim, os valores das chaves. E se você quiser criar chaves de vários níveis, você vai precisar criar uma classe para cada nível, tá? No momento eu desconheço outra forma mais simples de fazer isso, mas se alguém souber, tá? Por favor, comenta aí embaixo do vídeo para os demais poderem conhecer também essa forma mais prática. Então vamos lá. Para exemplificar essa opção 3, eu vou estar selecionando aqui a pasta model, tá? Vou criar uma classe aqui, pressionando Ctrl Shift A, teclas de atalho, e vou chamar essa classe, vou dar um nome para ela de propriedades. Vou dar um add aqui. Agora eu vou criar um atributo do tipo data, tá? Vou usar o code snippet aqui de prop, então tab. Aqui ao invés de int vai ser data e a propriedade vai ter o mesmo nome, data também. Aí você vê aqui que o Visual Studio reclamou porque não existe o tipo data ainda, mas eu vou deixar ele resolver isso aqui para mim. Clicando nessa opção aqui, ele show potential fixes, né? E aí eu vou usar essa opção 3 aqui, tá? Para o Visual Studio, essa opção aqui em New File, eu vou usar essa opção aqui de baixo, tá? Porque aí vocês podem ver que o erro saiu aqui, o Visual Studio resolveu isso. Eu vou criar uma outra propriedade aqui usando o snippet novamente, né, próprio. Depois eu vou dizer tab. Aí vou vir aqui no config.json, vou copiar esse nome aqui dessa chave para poder usar aqui na classe. Então aqui vai ter essa propriedade desse tipo, que também ainda não existe. Aí eu vou pedir o Visual Studio aqui para resolver para mim de novo essa opção que está aqui, conforme a gente fez anteriormente. E por fim, vou criar uma propriedade aqui, que dessa vez vai ser do tipo string, e vai ter o mesmo nome dessa chave que está aqui, que é onde finalmente vai estar armazenado o valor que a gente quer resgatar aqui, né? Pronto, então essa é a classe que a gente vai precisar. Eu sei que está muito feio isso, né? Eu sei que está horrível. Então, mas aí agora vamos ver se isso daí vai funcionar mesmo. Tá? Eu vou aqui vou salvar, tá? Vou voltar aqui no Startup, aqui nessa classe Configure Service, e aqui eu vou configurar
esse serviço para usar aquela classe que foi definida pela gente lá anterior. Aqui é service, tá? Services.configure. Aqui nós vamos passar o nome da nossa classe, propriedades, conforme nós definimos aqui. E aqui entre parênteses a gente vai dizer configuration. Ok. Vou tirar esse breakpoint aqui por enquanto. E aí nós vamos abrir aqui o nosso home controller. Porque nós vamos chamar essas propriedades aqui dessa classe, né, esse valor da connection string a partir daqui do home controller. Para isso nós vamos criar aqui uma variável global, somente leitura, do tipo iOption. Vamos dizer aqui private read only iOptions, tá? Passando aqui a nossa classe propriedade. Vamos chamar ela de option module, tá? Aí vamos deixar o Visual Studio aqui resolver isso aqui pra gente, tá? Fazer os imports aqui corretamente. E agora nós vamos criar aqui um construtor, usando o code snippet novamente, né, para o construtor, e vamos fazer aqui uma injeção de dependência. Vamos chamar essa propriedade aqui do construtor de options. Ok. Então aqui, pessoal, dentro desse construtor nós vamos definir aqui o nosso option model vai receber esse option aqui, vai ser igual a esse option aqui que veio do construtor dessa classe home controller. Dessa forma nós estamos tirando vantagem do novo container para injeção de dependência do ASP.NET 5, tá? Esse é um recurso que nós vamos estar provavelmente falando em um próximo vídeo em mais detalhes, mas para quem ainda não conhece, nunca viu nada sobre injeção de dependência, eu recomendo que você pesquise na internet, procure algum vídeo, algum curso, algum tutorial, porque a injeção de dependência vai ser algo muito comum nas novas aplicações web aí, com certeza, no ASP.NET 5, ok? Então vamos lá, vamos recuperar esse valor que está nessa classe propriedade, né? Na verdade no config.json, que a gente vai acessar através dessa classe propriedade de forma fortemente tipada, né? Eu vou aqui nesse método about, vou substituir essa mensagem aqui da viewData, vou passar aqui o nosso option model .option.data, que já é esse data aqui que nós definimos, tá? E aí a gente vai acessando propriedade por propriedade aqui de forma
fortemente tipado. Então é isso, vamos salvar aqui, vamos rodar a aplicação para ver isso aqui funcionando, tá? Então, vou dar um F5 aqui, vamos ver lá na aplicação o valor da connection string, se vai aparecer lá conforme esperado. Então tá aí, essa é a nova cara do template default aí do ASP.NET 5, né? E aquele view data que a gente mudou está aqui na página About. Vamos clicar aqui. Então tá aí a connection string conforme o esperado. Ainda bem que funcionou, né? Vale lembrar, pessoal, que essas chaves lá do config.json são case insensitive. Ou seja, não importa se elas estão em maiúsculas ou minúsculas, que os valores serão retornados normalmente. Basta que os nomes das chaves estejam corretos. Tá? Bom, dizer que uma opção é melhor do que a outra é muito relativo. Acho que vai depender da necessidade de cada um. Tá? Entre essas três opções que eu acabei de mostrar para recuperar esses valores do config.json, ok? Tá, mas espera aí. Se eu quisesse disponibilizar esse projeto aí para vocês poderem baixar, tá? Como exemplo, e se nesse projeto tivesse as minhas connection strings, as minhas credenciais, minhas chaves de acesso em aplicações como o Facebook, por exemplo, como o próprio Google, né? Como seria? Tá? Então, isso daí é o que nós vamos ver, agora, tá? No ASP.NET 5 foi introduzido um novo arquivo de configuração chamado User Secrets. Esse arquivo no formato JSON ele pode subscrever as chaves que foram definidas no arquivo de configuração original, que é nesse caso esse aqui, o config.json. Ele fica armazenado no computador local, tá? Para poder usar esse usersecrets.json, basta a gente clicar aqui com o botão direito no projeto, né? Problema aqui na tela. Aqui no própria o nome aqui do projeto e nessa opção que está aqui, ó, Manage User Secrets, tá? E aí você, na verdade, o nome do arquivo é secrets.json. Tá vendo? E esse caminho que está aí aparecendo na tela é o caminho onde ele foi armazenado nesse meu computador específico. Mas isso depende logicamente de máquina para máquina, né? Isso pode ser muito útil em projetos que utilizam chaves secretas de aplicativos, credenciais de e-mail, informações sobre login do Facebook, Gmail, etc., como eu falei anteriormente. Pois esse arquivo não será compartilhado com outros programadores, né? Ele fica na máquina local mesmo. E para que esse recurso esteja disponível, é necessário configurá-lo no builder do projeto usando esse método que está aqui, ó, builder.add_user_secrets. Tá? Além disso, é uma boa prática usar ele, fazer a verificação para que esse recurso somente seja usado em ambiente de desenvolvimento. E para isso você pode usar esse método que está aqui também, que é o isDevelopment. Né? Esse método vai retornar true se o nome do ambiente atual for development. Tá? Mas se você quiser mudar o nome do ambiente para qualquer outro nome, isso não será mais possível utilizar esse método, entendeu? Porque aí você terá que mudar também a forma de verificar isso. Se você clicar aqui em cima desse método e pressionar F12, você vai ver que aqui, ó, claramente ele está informando o tipo de retorno. Se o nome for development, ele vai retornar verdadeiro.
Caso contrário, retorna falso. Então, se você quiser vir aqui no projeto e alterar esse nome aqui do ambiente, você vem aqui em Application, tá? Vem na aba Debug. Vem aqui na aba Debug, não se esqueça de parar o projeto, tá? Senão você não vai conseguir fazer as alterações. E aí você consegue vir aqui no valor, né, daqui dessa propriedade, botar aqui, vamos supor, novo, vou botar aqui novo nome de ambiente, tá? E aí eu altero o nome aqui do meu ambiente de desenvolvimento. Vou salvar aqui, e se eu for aqui novamente aqui na configuração, ao invés de usar isDevelopment, eu vou ter que usar essa propriedade que está aqui e verificar se ela é igual a essa cadeia aqui de strings, né, conforme foi definido lá na configuração. Tá? Além disso, pessoal, também é possível acessar as variáveis de ambiente do próprio Windows. Tá? Para isso, basta a gente usar esse método que está aqui embaixo, Add Environment Variables. Tá vendo? Esse método daqui permite que a gente acesse essas variáveis do Windows. Tá? Deixa eu só voltar aqui esse nome de ambiente que está aqui conforme estava antes. Tá? Tá aqui Development. Ok. E essas variáveis de ambiente, elas irão subscrever qualquer chave de mesmo nome nos arquivos config.json, config.json, né, anteriores, inclusive no secrets.json, né, .json. E você pode adicionar suas próprias variáveis de ambiente pela própria tela de propriedade do projeto, que é essa que está aberta aqui no momento. Tá? Vou adicionar uma nova variável de ambiente que está aqui, só para a gente ver como funciona. Vou chamar essa variável de color e vou colocar um valor aqui de azul em inglês. Tá? Vou salvar aqui. Então, voltando aqui no startup.cs, a ordem hierárquica dessas propriedades é exatamente o contrário dessa aqui que elas foram definidas, ou seja, essas variáveis de ambiente sobrescrevem essa aqui, secretas, que sobrescrevem essa aqui também, que é um arquivo de configuração que pode ser criado com o mesmo nome do ambiente, nesse caso development. Tá? Se você criar um arquivo .json development aqui no projeto também, ele vai substituir esse arquivo .json padrão que está aqui. Tá? Isso vai funcionar de acordo com cada computador também. E aqui foi definido esse arquivo de forma opcional, tá vendo? Esse arquivo aqui ele pode existir ou não, né, no caso. E aqui a gente pode ver que está sendo utilizado o interpolador de string do C# 6, que a gente falou logo no início do vídeo. Foi usado aqui o símbolo de moeda para trazer essa variável aqui automaticamente. Tá? Agora vamos ver isso funcionando na prática, isso que a gente acabou de falar, né? Vou criar aqui mais duas variáveis. Tá? Essa primeira variável que está aqui, eu vou usar para retornar o nome do meu sistema operacional. Nesse caso aí, a palavra-chave OS é a variável de ambiente do próprio Windows utilizada para retornar esse nome do sistema operacional. A outra variável que eu vou criar aqui, ela vai servir para retornar o valor que foi definido
lá pela tela de configuração da aplicação de nome Color, que a gente definiu como azul em inglês alguns minutos atrás. E vou salvar esse documento, esse arquivo que está aqui, e vou aqui no config.json, tá? Vou copiar essa chave que está aqui de data, que armazena a nossa connection string, tá? Vou lá no secret.json e vou criar aqui uma chave com esse nome, que é o que vai estar armazenando aí a nossa chave secreta. Vou definir aqui o valor de minha chave super secreta. Ok? E ele está reclamando aqui no caso porque está faltando mais uma chave. Então beleza, pessoal. Tendo feito isso, eu vou salvar esse secret.json aqui também. Vou aqui no startup definir um breakpoint aqui só para a gente ver essas variáveis funcionando e vamos executar o projeto. Opa, parou aqui então no nosso breakpoint. Por enquanto ele está nulo, vou dar um F10 aqui. Ele retorna o nome do meu sistema operacional, que no caso é o Windows _NT, nessa primeira variável. E nessa segunda variável aqui ele tem que retornar aquele valor que nós definimos lá na tela de configuração do sistema. Nesse caso é o valor azul em inglês, conforme nós podemos conferir aqui. Tá? Essa variável de ambiente que nós definimos. Então vou dar um continue aqui no projeto, para a gente ver lá na página a connection string secreta que nós definimos no secret.json. Então está aqui. Como nós estamos em ambiente de desenvolvimento, que é o que está definido aqui nessa verificação, nós estamos usando o arquivo secret.json, que vai subscrever esse valor aqui que está definido no config.json, conforme nós definimos. Bom, pessoal, e com isso eu gostaria de estar finalizando e agradecendo pelo seu tempo em assistir, lembrando que o ASP.NET 5 ainda está em versão beta e que ainda podem haver mudanças, né, como eu sempre gosto de dizer. E gostaria também que vocês deixassem um feedback sobre o que vocês acharam desse vídeo em relação ao vídeo anterior, se houve alguma melhora em relação à qualidade do áudio e do vídeo, para que eu possa perceber o que ainda pode melhorar nos próximos, tá? E no próximo vídeo nós falaremos de injeção de dependência. Fiquem ligados aí, tá? E se inscrevam no meu canal. Forte abraço!